Hoje nós vamos contar a incrível história da autora de mangás que levou o rock and roll para as publicações japonesas. Yes! Revolucionou o mundo dos mangás com rock. Com o rock and roll, mano. Olha só. Né? Vocês vão descobrir hoje a incrível história de Hideko Mizuno e seu mangá Fire. Novo lançamento da editora Pipoca e Nequim. Olha que história maravilhosa. E a gente é fã de rock aqui. Eu quero falar, mano, é um vídeo que muito apetece a vocês dois. Tanto que a gente tem até o Diário do Rock aqui, o novo quadro do canal. Quem segue a gente, as mídias sociais, vê que a gente tá sempre postando esse tipo de coisa e tal. E na verdade, música não é uma novidade aqui nas publicações do Pipoca. A gente tem Balada para Sophie, a gente tem alguns outros quadrinhos também, mas... O Anel do Melungo, baseado numa ópera. Claro. Pode crer, mano. Agora, rock and roll... Esse é o primeirão, velho. Primeirão. É o primeiro mangá da história a falar de rock, velho. De realmente o tema do mangá ser rock. E olha só que história incrível do surgimento desse mangá. Pra gente entender um pouco mais, primeiro nós temos que entender um pouco de quem é Hideko Mizuno. Por enquanto, basta vocês saberem que essa mulher, ela é revolucionária. Revolucionária mesmo, vocês vão entender a história dela. Ela tá lá nos primórdios da indústria de mangás, principalmente dentro da demografia shoujo. Ela foi um dos maiores pilares do shoujo. Ela é considerada madrinha do shoujo, apesar de sempre renegar essa alcunha. Sim. Porque ela é contra o sistema de demografias no Japão. Isso é muito interessante, nós vamos falar já sobre isso. Então nós temos aqui em cena, no nosso palco, Hideko Mizuno, uma autora de mangás revolucionária. Ela começou a trabalhar lá nos anos 50, galera. Com 15 anos, ali. 15 anos. 15 anos. Uma inspirada loucura. pelo Osamu Tezuka. Ela morou e ela dividiu pensão com caras como Shotari Shinomori, Fujio Akatsuka. Não só dividiu pensão, como ela fez quadrinhos com o Ishinomori. Com esses caras. Ela trabalhou assim, ombro a ombro com esses caras aí. É. Eles formaram uma trinca uma vez só pra fazer mangá juntos. Exato, E mano. ela foi também revolucionária por tratar de diversos assuntos que eram tabus da época. Entre eles, o rock and roll. Entre eles o rock. Ela foi a primeira autora a falar de preconceito contra negros. Ela foi a primeira autora, pasmem, a registrar no shoujo um romance, a tratar de romance entre homens e mulheres. Era tabu na época dela, mano. Sim. Estamos falando de anos 50. Isso. Quando o Tezuka, nos anos 50, decidiu colocar um beijo, a cena de um beijo no mangá, Ele foi criticado, foi super criticado. Aí vem ela um tempo depois e fala assim, não só vou mostrar um beijo, como vou tratar de um romance. Desenvolver todo esse romance. Vou desenvolver tudo isso daqui, tipo a leitura proibida, meu Deus, é tabu e tal. Enfim, ela foi uma mulher que foi desbravando muito território num período em que mulheres não eram bem aceitas no meio dos mangás. Vamos falar tudo isso também. Período que os próprios mangás não eram muito bem aceitos socialmente, né? Demorou para os mangás serem aceitos socialmente, né? O Tezuka fez esse papel. Esse movimento, né? Começou esse movimento, mas ele não foi o único responsável por isso, né? Por o mangá se tornar realmente parte da cultura do Japão, hoje exportado com muito orgulho. Na época não tinha isso. Principalmente no começo do pós-guerra, né? Isso foi mais no pós-guerra. E aí, mas além da Hideko Mizuno no palco, nós temos que entrar e entender a época, né? Que época estamos para que Hideko Mizuno se inspirasse a trazer o rock and roll para os mangás. Estamos falando da virada dos anos 60 para os anos 70. Sim. Uma época mágica para o rock and roll, velho. É legal que a Hideko Mizuno, ela sempre gostou muito de música, sempre gostou muito de cultura, ela sempre cita que ela adorava filmes de aventura, inclusive adorava Tarzan, pirada no Tarzan, e adorava justamente... E Faroeste também. Faroeste, e adorava o Anel do Nibelungo, que eu citei mais cedo, não foi por acaso, porque ela adorava música clássica, óperas e tudo mais. E aí quando ela muda pra Tóquio, e aí começa a fazer mangá mesmo e tal, trabalhar com o Shinomori, com essa galera toda aí, ela expande a mente dela pra caramba pra outras vertentes musicais, cinematográficas e tal, né? E ela começa a se encantar pelo rock. E ela começa a perceber esse movimento jovem, muito interessante, muito contestador, com muito potencial pra revolucionar o mundo mesmo. Aí o que ela decide fazer? Pega uma grana e decide viajar pelo mundo, bicho, por conta própria. Se ela fala, quer saber? Não tenho, só tem minha avó morando lá, tem uma avó, tem um tio que mora lá na cidade de onde ela veio, e aí ela decide, deu na telha dela, de viajar o mundo pra conhecer mais sobre a cultura em geral, né? E fazia 4 anos só que o Japão tinha liberado viagem internacional pra qualquer pessoa, né? Então ela também foi uma pioneira, de certo modo, assim. Isso foi em 68. Uma garota pegar a mochila e falar, vou viajar pelo mundo. E aí ela começa a viajar pela Europa e vai pros Estados Unidos. Então ela passa pela França, ela passa pela Inglaterra, na Inglaterra
Inglaterra, ela adora o cenário, eles sempre ouvindo muita música, sempre indo em shows, frequentando bares, os points, assim, da galera, né? Isso em 68, bicho, 68. Uma coisa que a gente precisa entender é o período que ela tá vivendo, né? Porque eu acho que, claro que o rock vem desde antes lá, se for pensar desde os anos 50 e tal, mas não é aquele rock dos primórdios que a gente está se referindo, mas o rock a partir de revolução, enquanto revolução de contracultura mesmo. E aí, em meados dos anos 60, muitas coisas começam a acontecer nos Estados Unidos e no Reino Unido, principalmente, outros países também, mas principalmente nesses dois. Você vê o surgimento de vários mega grupos, a gente falou bastante sobre isso no Diário do Rock, mas acima de tudo, você vê o afloramento da cultura hippie, que estava lá tentando combater coisas atrozes que estavam ocorrendo no mundo, como o início da Guerra do Vietnã e tudo isso. Você tem um cenário sociopolítico muito, muito conturbado acontecendo no mundo em termos de conflitos. Lutas pelos direitos civis, né? Lutas de direitos civis e tal. Então, todos esses desdobramentos foram influenciando a arte em diversas instâncias, e a música, ela capitaneava, né? Ela era a principal forma de arte em termos de protesto. Principalmente o rock and roll, né? Principalmente o rock and roll. Então você vê o que Dylan vinha fazendo, Bob Dylan vinha fazendo e outros caras também. É só pegar o Sgt. Pepper's dos Beatles é 67, Ela Viaja em 68, e 69 tem o Woodstock. Essa cena que a gente tá falando, né? Isso, Pô, em 66 tem a criação do Deep Purple e tal. E tem uma coisa engraçada que ela já conhecia Beatles, só que ela achava Beatles uma coisa muito pop, e as letras muito levinhas. Muito certinhas. Diz ela que achava as letras muito certinhas dos Beatles. Só que ela começa a se interessar por rock and roll mais pesado. Antes já ela se interessava na rádio japonesa, só que nessa viagem ela descobre que ela curte tipo umas coisas bem mais pesadas, assim, tipo Jimi Hendrix, o próprio Deep Purple, Sim. Grand Funk Railroad. Eu adoro ler as entrevistas da Mizuno, porque ela tipo poderia ser muito a nossa amiga. Total, assim. né? Ela podia ser muito minha amiga. Pink Floyd, ela veio Pink Floyd, gostava Led de rock Zeppelin. progressivo pra caramba. Pra Né? Progressivo, caramba. adoro E cabe progressivo. notar também que o rock and roll, o rock pesado, rock and roll sim, mas o rock pesado no Japão, no final dos anos 60 para os 70, começou a ganhar muita expressividade. Algumas bandas já tinham viajado para lá, foram as bandas pioneiras e tal, mas, por exemplo, quando o Deep Purple viaja para lá, é no meio do período de produção do Fire, e faz um dos discos mais emblemáticos da história, que é o Made in Japan. Queen já tinha gravado um disco Pode ao crer, vivo velho. também, mas serviu de template, mas o Deep Purple, ele marca a história quando ele faz o Made in Japan, sem overdub, sem nada, né? Um disco lá cruzão, registrando duplo, e ainda deixaram o material de fora. Eles decidiram fazer isso no Japão justamente por quê? Porque a cultura japonesa naquela época abraçou o rock. E na verdade abraça até hoje. Sim, total. Né? Abraça até hoje, totalmente, né? O mercado de heavy metal hoje em dia continua sendo um dos maiores no mundo no Japão. E aí você pensa, essa mulher saindo do Japão por conta própria, assim, sem falar... Sozinha. Sem falar inglês, sem falar francês, sem falar nada, exceto o japonês. Ela gostava das letras. Se comunicava na base dos desenhos com a galera. Ela gostava das letras porque ela tinha que traduzir pra entender, né? Gostava da melodia, traduzia, via que aquelas letras eram contundentes, falavam de tudo isso, eram letras de protesto, falavam da vida, e ela se identificava, né? Porque ela penou muito pra ser mangaka. Quando ela virou autora de mangá, era um negócio que era tão tabu que ela tinha uma jornada dupla. Ela trabalhava numa fábrica, que era um emprego, tipo, meu emprego público, e por baixo dos panos ela fazia mangá. Porque ela sabia, se eu falar que eu faço mangá, todo mundo vai me julgar. E mesmo depois que ela entra na indústria, ela sempre tinha que batalhar muito para conseguir publicar e ganhar o mesmo que homens, porque homens tinham um valor de página maior do que o dela. Então ela batalhava, ela chegou a batalhar por direitos autorais, cara, ia ser boicotada por editoras que achavam que ela ia montar um sindicato, velho. Porque foi uma época em que as editoras estavam querendo segurar os autores com contratos de exclusividade. E ela, não, eu tenho que desenhar pra todo lugar, quem me pagar melhor é que eu vou desenhar. Bicho, ela tem uma história ela batalhou muito, mano. Uma história tão espetacular, tão importante e tão pouco comentada, infelizmente, que ela merece um mestre da nona arte aqui no canal. E vai ter. Seria legal, hein? E vai explicar tudinho mesmo da importância da Hideko Mizuno pro mundo. Porque a gente nunca fez esse quadro com uma mulher. Não, né? de autora até agora de autora, porra. A Hideko Mizuno vai ser a primeira protagonista de um mestre na arte sensacional. aqui. Mas onde eu quero chegar? Essas coisas que você tava falando, eu acho que ela enxergava no rock and roll um paralelo com as coisas que ela vivia na vida dela. É isso que eu ia chegar, dela. exatamente, Ale, era esse o ponto. Ela se identificava total com essas letras, apesar de não saber inglês. Então, como você mencionou, nessa viagem ela se comunicava por desenho, com a ideologia, né? Porque o rock and roll é isso, é ideologia. Exato, mano. E aí ela viaja, imagina Londres nessa época, Ale. Imagina os Estados Unidos nessa época, né? Ela vai lá pra Nova York e tal, curte pra caramba, descobre muita coisa, e ela fala, se tem uma coisa, no mundo convoluto do jeito que está agora, direitos civis, tudo isso
isso que a gente citou, Guerra do Vietnã, também o Japão tendo que romper vários dos seus preconceitos e tal, históricos ali, né, pós-guerra e tudo mais, ela fala, se tem uma coisa que une todo mundo, que contesta tudo isso e une todo mundo, é o rock and roll. rock, por onde eu passo, qualquer rádio que eu sintonizo, qualquer bar que eu entro, com qualquer pessoa que eu falo, estão falando de rock and roll. Então rock and roll é a linguagem universal. Rock and roll numa época que a gente não estava pensando em termos comerciais como a gente pensa hoje. Sim. Estavam começando a surgir os grandes concertos ainda. É, né? Era uma coisa diferente, ainda era incipiente. Ó por onde ela viaja. Ela acreditou que poderia mudar o mundo, né? Ó por onde ela E de viaja. certo modo mudou, né? Sim. Durante um período mudou. Peguei aqui, né, na nossa pauta, ela começa a viagem entrando pela Noruega, ela passa pela França, Alemanha, Itália, Reino Unido e, por fim, Estados Unidos. E em todos os lugares ela frequentava bares da cena underground do rock and roll. Sim. Apesar de falarem pra ela, não fica nos Estados Unidos falar isso pra ela, não dá bobeira à noite, que é muito perigoso pra você. Só que ela falou, mas como é que eu vou evitar a noite se é onde tá acontecendo o que eu quero ver de fato? Então, mas pensa Então ela que... parava à noite nesses bares, Eu mano. não sei exatamente quais bares ela foi, mas esses bares da cena de época, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, eles eram frequentados por todos esses grandes caras. Então você ia lá, você encontrava o Bowie no bar, você encontrava o Ron Wood, você encontrava Olha que da hora, né? Jimi Hendrix. época, mano. A galera tava lá e uns iam ver os outros tocar, eles iam encher a cara, eles não sei o que lá, eles confraternizavam, eles tiravam projetos paralelos, todo mundo participava um do disco do outro. Era realmente uma puta de uma cena muito louca E ela não ia acontecendo. perder cara. isso. Ela falou, não vou perder isso de jeito nenhum. Aí é onde ela percebe, depois de todos esses países, em todos os bares que eu vou, todos os locais que eu vou, a voz é uma só. É a voz do rock. O mundo é um só. Eu vou voltar pro meu país e eu tenho que botar isso em mangá. Eu tenho que fazer um mangá sobre isso, cara. Sim. E aí ela leva para o Japão. Só que quando ela leva, tem problema também. Porque não ia ser um tema aceitado pelas editoras. Os caras devem ter falado, você tá louca? Exatamente. Olha do que você quer falar, sabe? Que era o começo de toda essa cena, mano. Ela menciona aqui também as bandas preferidas dela. Alguma gente já mencionou aqui, né? Grand Funk Railroad, Deep Purple, The Animals, a gente não tinha mencionado, Jimi Hendrix, Pink Floyd, e tem a banda que inspirou Fire, a banda Fire do mangá dela. Walker Brothers. Walker Brothers. Ela escuta uma música, na verdade, do Scott Walker. Exatamente, porque Fire é o nome da banda protagonista do mangá, galera. Isso. E a principal inspiração pra Fire, pra banda do mangá, é essa Walker Brothers, que é um barato, né? Walker Brothers porque, tipo, irmãos Walker, só que nenhum dos três membros eram irmãos, assim, eles não tinham nenhum parentesco. Só decidiram trocar o nome por conta de uma coisa comercial, E assim. eles botam o mesmo sobrenome, né? Isso, Walker, tipo, Scott Walker, não sei o que Walker e alguma coisa Walker. O Scott Walker eu sei porque ele virou um puta do músico, assim, ele começou fazendo esse Walker Brothers, que era uma coisa bem pop, assim, bem água com açúcar, de vez em quando eles faziam uns covers mais animados e tudo mais, fez muito sucesso, eles são americanos, foram pro Reino Unido, né, fizeram muito sucesso no Reino Unido, muito mais do que nos Estados Unidos, e fizeram muito sucesso no Japão também. O último show deles, antes da banda se dissolver completamente, foi no Japão, em 68. Então ela tava adorando a banda, e aí ela escuta uma música do Scott Walker, que em paralelo com a Walker Brothers... Plastic Palace People, essa música aí. Ela escuta essa música, Plastic Palace People, e tem assim, um despertar. Fala, opa, tem alguma coisa aí. Essa letra é maravilhosa. E o Scott Walker, por mais que ele não seja muito conhecido hoje da galera em geral, ele era idolatrado nessa época. O próprio Bowie, por exemplo, adorava ele começou assim, a Walker Brothers fez muito sucesso, ganhou, foi hit parade, assim, em diversas ocasiões. Não fez um sucesso arrebatador, como essas bandas que a gente já citou, mas teve ali um séquito de fãs. Aí depois a banda, rapidinho, tá? Um breve interlúdio sobre o Walker Brothers, porque por conta do mangá eu comecei a ouvir bastante, assim, e achei a história muito boa. Aí eles acabam em 68, depois eles voltam em 74, 75, lançam mais alguns discos, só que em paralelo, o Scott Walker, que era o frontman ali da banda, ele tem vários discos solos, ele tem uma cacetada, ele tem, sei lá, acho que 19 ou 20 discos solo, assim, né? E a música que ela escuta é do primeiro disco solo dele, exatamente, do primeiro disco. Só que aí depois dessa carreira com o Walker Brothers, que acaba de novo também lá no começo dos anos 80, ele vira um produtor de mão cheia e produziu um monte de música vanguarda, assim. Hoje em dia, o cara é idolatrado. Em 2006 é um documentário falando dele, com depoimento e produção do David Bowie. Que legal, ele já mano. colaborou com o Nick Cave, já trabalhou com uma galera, assim, ó, sensacional, E cara. é ele que inspira o protagonista, o Aaron, que dá o estopim da banda Fire. Exatamente. Ele inspira o personagem principal do Fire. Ela, depois que ela ouve, é uma música que trata de solidão, né? Aí ela ouve a música, impacta muito ela fala, eu vou fazer um mangá sobre um jovem lutando pra viver da forma mais pura possível. Então ele quer cantar
o despertar dele pra ser músico acontece no começo da história por conta de um outro cara que ele encontra, um delinquente chamado Firewolf. E aí depois que ele conhece o Firewolf, ele sente vontade de cantar, mas é uma vontade que parte da alma. Não é por dinheiro, não é por sustento, não é por glamour, não é por nada, mano. É pra atender a um chamado da alma dele, assim, E aí, saca? se não ficou claro pra galera, pessoal, a história ela é ambientada nos Estados Unidos, hein? Uhum. A história inteira, todo esse panorama e tal, ela foi lá, ela teve uma experiência em loco mesmo, pessoal ali, vivenciando a cena, e aí ela voltou com conhecimento de causa e se sentiu segura pra fazer a história sendo ambientada lá, o que é muito bacana, né? E apesar dessa pequena confusão no começo com a editora, será que a gente lança isso e tal? Será que vai ser legal? Ela conta um outro sinopse pra editora pra convencer. Isso ela fala que é uma formação de uma banda, ela não fala que é uma banda de rock and roll. Ela fala fala a que história é de uma formação de um conjunto musical e tal. É, um group sound. Na época, no Japão, nessa época, fervia um negócio que chamavam de group sounds, que eram bandas de coral formadas por rapazes. Isso, quase boy band, assim. Isso, mas bem diferente de Isso, rock, isso. bem diferente de rock. Então ela fala, eu vou tratar sobre a trajetória e o crescimento pessoal dos integrantes de uma banda. Isso. E não fala que no meio do caminho ela vai abordar a liberdade. E o que de fato ela faz. Porque tem isso. Porque o mangá ele vai queimando bem devagar, aquela coisa de slow burn, que você vai conhecendo toda a trajetória desse personagem. Desde a juventude, né? Desde a juventude, você vê os primeiros contatos dele com música, tem um fato muito... Bem, isso no início, tá, galera? Tem um fato muito pertinente na vida dele, porque ele acaba indo parar num reformatório, é lá que ele conhece esse rapaz que o Bruno falou, o Injustamente, Firewolf. vai parar no reformatório Injustamente. E sofre, Exato. come o pão que o diabo amassou lá no Sofre reformatório. pra caramba lá, mas lá ele tem os primeiros contatos com a música. Eu acho muito legal que o mangá trata a música de forma sublime. Todas as instâncias de música é sempre uma questão de sublimação. É algo que, quando ele escuta a música, aquilo eleva ele, a voz, as palavras. E aí tudo, entra a arte tá? da arte Mizuno, dela, né? isso que Que eu ele ia falar. consegue Exato. retratar a música de uma forma bidimensional, É né? quase- Como ela quase- desenha a música é incrível, Ela mano. coloca quase uma coisa mítica, assim, a presença da música. Me remete à forma como, sei lá, os gregos pensavam em música, aquela coisa de você ter as musas inspirando, as filhas de Zeus, sabe, inspirando a música e tudo isso. Inclusive que eu acho que tem uma personagem que aparece pra frente, que é a Marge, que simboliza justamente isso, né? Mas eu tô até me adiantando. Então esse personagem aí, ele vai sendo apresentado de pouquinho em pouquinho. Ele vai pro reformatório, ele sai do reformatório e ele vai construindo Ele a se vida muda dele. de cidade pra trabalhar numa Isso. fábrica, aí ele vai morar numa... Aí vai pra Detroit. Pra Detroit, aí ele vai parar numa pensão onde tem mais pessoas lá que vivem a cena musical. Detroit você- que é um puta cenário musical fantástico. E você também, né? vai conhecendo esse personagem, você vai mergulhando no interior dele, né? E aquilo que você falou, ele interiormente, ele quer produzir algo que não seja algo contaminado, né? Ele quer, é algo que sai de dentro Puro, dele, algo tem que ser puro. puro. né? E no meio do caminho dele, você vai vendo outros personagens que começam a rondá-lo como coadjuvantes, até que tudo vai Convergindo. Convergir na convergindo banda. para o surgimento da banda Fire. Chega o John, que é um pouco mais velho, já tem uma experiência na noite, toca violão e tudo Aí mais. depois veio o baterista. O Nero que é o batera, que é engraçado pra caramba. Tem uma banda pesadona, assim, Mais pra né? frente entra o Riff, que vai cuidar do Sensacional. baixo. Tem um elenco Eles assim, têm, espetacular. eles têm uma absurdo. banda que são os Demons. Os Demon, né? Que eles Ah, são é, todos, o Nero, né? Eles É. são todos demônios. É, É, que é uma coisa meio Black Sabbath, assim, tem esse meio ser isso. Meio Um é Kiss, o né, mano? Rasputin, o outro é o Drácula, o outro é... É tudo nome de demônio, né? De seres do mal e tal. E aí eles vão formando a banda Fire. No final, quando forma a banda, porra, eu acho que aí daí pra frente engrena mais ainda, né? Pô, aí fica Pô, uma delícia. uma Assim, delícia. demora umas 200 e poucas páginas pra banda se formar O mesmo. que o Ade falou, Só ele que- vai contando bem devagar a Isso, história só que mesmo. você tá encantado pelos personagens. Ela é um mangá que ele me causa a mesma sensação que aquela série recente Daisy Jones and the Six, Ah, que essa tem um série é livro uma delícia. e a série que é uma delícia. É a mesmíssima sensação, gente. Se você gostou de Daisy Jones and the Six, vai adorar Fire. Porra, dá pra série fazer é um vídeo maravilhosa. aqui, igual a gente fez muito tempo no passado. Lá na época da Troniara, a gente fez 2 vídeos sobre filmes e séries musicais. Sim. Não musicais em si, mas que tratam de bandas, como por exemplo The Wonders, Sim, que é uma sim. banda fictícia e tem um Aham. filme. Eu lembrei muito The desse Wonders filme, é uma mano. pegada muito boa pra Fire mesmo, com certeza, assim, essa mesma coisa. É a mesma pegada. E aí vai falar bastante de juventude, claro, que tá falando de jovens ali, todos eles com sentimentos à flor da pele, vai ter muito romance, vai ter muita traição, vai ter muita conversinha fiada. Triângulo amoroso. Triângulo amoroso, vai ter tudo. Todas essas coisas que tem história de banda. Todo mundo história de sofrendo banda. por amor. É, exato. E Isso. aí os primeiros sucessos, né? É muito foda quando... Ah, e uma coisa interessante, quando É. começa o quadrinho tá sendo narrado, você
descobre que esse Aaron, na verdade, ele vai virar um mega astro. Puta astro. Puta astro. Gênio Esse da é o música. spoiler das primeiras páginas, As né? 2 primeiras páginas já fala isso. Como esse cara se tornou um astro. Mas o que você não sabe é isso da história dele. Aí volta no tempo. É verdade. E davam. São 2 volumes, né, galera? Completa em 2 volumes. Você já fica curiosíssimo pelo 2, mano. Muito. Porque né? se na metade não, mais da metade pra frente não forma a banda, o 2 é só a banda. Só a banda. E aí a gente tá ligado que toda banda tem começo, meio e fim também, né? Não, Ascensão e queda. No começo já tem uns quebra-pau, né? No começo já tem uns quebra-pau. Já tem um os quer fazer par, não sei velho. o quê, o outro chega atrasado, piriri, pororô. Mas uma coisa que eu todo lembrei do drama. The Wonders, que esses filmes assim, é a primeira vez que vai tocar uma música deles no rádio. Nossa, mano. muito legal. Que eles ficam procurando sintonizar no rádio e nem o rádio funciona. Eles não conseguem são ouvir, tudo pobre. eles não conseguem Eles não ouvir. conseguem ouvir, aí passa o dia. E aí, tocou a música ou não tocou? Aí eles têm que ver, você ouviu o rádio ontem? Não ouvi não. Ai, droga, vai pro próximo. Eles têm descobrir Quem ouviu? Quem foi que ouviu? A primeira fã deles. Exatamente. Cara, é muito Tiete legal, mesmo, mano. ela vira uma tiete. a Não, e menina, tem uns né? momentos muito foda. Tem um momento do riff, mano, que é o baixista. Porque a banda tem um tecladista, o vocal, o guitarrista, Isso. o baterista e o baixista. Isso. São 5 integrantes. Tem um momento do baixista que ele se mete em uma confusão na escada, leva um couro, mano, sai na porrada com uma galera e destrói a mão dele. A mão dele fica toda destruída, velho. E é bem na época que eles estão pra participar de um torneio de banda de música, que é num programa televisivo tipo Ídolos. Isso. Ainda existe Ídolos hoje, não? Como que é o nome do programa da vez agora, mano? Não sei. Faço ideia. Mas tinha Idols, não tinha? Tinha. Que eles tocavam nos Estados Unidos Tinha. e tal. Tem esses programas que selecionam esses artistas e eles vão participar de tipo essa. E aí um cara fala, não, fica tranquilo, eu cubro você no baixo, porque não vai dar. Aí no meio da música, mano, eles estão tocando com tudo, velho, muito da hora, assim, o Aaron tá improvisando uma puta música foda sobre preconceito e tal, as coisas que ele tava naquele momento estourando no coração dele, e o riff, o baixista não aguenta, mano, ele desenfaixa a mão toda zoada dele enquanto ele tava do lado de fora do palco, cata o baixo e entra com a mão zoada mesmo pra tocar, mano, tipo, caralho, a música, pá, e a plateia vai à loucura, assim, mano. 2 detalhes, assim, porque isso acontecia muito, esses programas de música na época, né? Era um fenômeno onde se fazia muita banda grande quando aparecia na televisão, todo mundo queria aparecer na televisão. A gente falou do Daisy Jones and the Six, tem uma referência ao Fleetwood Mac. O Fleetwood Mac, a banda, inspirou o Daisy Jones. Isso. E inspirou Fire também, a Tem uma ponto de banda- ter uma é. referência. É a né? banda do Peter Green, cara. Isso, que é isso. excepcional. E ela coloca a banda o Fire Woodman vai abrir um show deles. deles e tal, aí tem, tipo, eles ultrapassam, eles estão fazendo, a banda de abertura já tá fazendo mais sucesso do que a banda mais consagrada. Mas não é a própria Fleetwood Mac, é um nome. Não, eles falam alguma de coisa paródia, tipo, assim, né? sei lá, UMAC, um negócio assim. É. Queria o nome lá, agora eu não me lembro. Quando eles vão se inscrever pro programa televisivo, tem uma banda que é muito... E todo mundo percebe que é a melhor banda, assim. Todos os membros, todos os integrantes ali são melhores músicos, cantam melhor, tem uma atitude muito forte no palco, assim, são os Black Bloods. E são negros, formada só por jovens negros, assim. E aí tem toda uma maracutaia, porque o cara, o apresentador do show lá do programa... O showrunner, né? Ele achava que não seria interessante. Ele até fala uma hora, eu não gosto de negro. Negro não vai aparecer no meu programa, né? Muito, evidenciando muito, um racismo, assim, muito terrível. Isso mexe muito com o Aaron. Ele fala, porra, é uma banda melhor que a gente, todo mundo toca melhor. O vocalista é sensacional, só que eles não vão ter direito ao estrelato porque eles são negros. E aí ele vem com essa música falando Foda, disso, do preconceito, que é a Mizuno colocando todos os problemas que ela vê no mundo de uma maneira muito interessante na obra, sabe? Lembrando que isso são coisas verídicas que aconteciam Total. mesmo, que determinados programas simplesmente não colocavam negros na televisão. É. Essa coisa de aparecer na TV era importantíssimo também. Você vê, no Reino Unido o programa mais famoso era o Top of the Pops. Exato. Né? Estamos falando de uma época que não tinha internet, não tinha isso. A veiculação em rádio acontecia de forma local. Então você não conseguia veicular um single numa rádio em nível nacional. Quem veiculava era uma cidade, era uma outra tal. Você chegar nesse estágio, que por exemplo um Beatles chegou, que um país inteiro tocava, posteriormente o mundo inteiro tocava, era difícil. Sim. Então qual era o veículo que você conseguia mostrar uma música para um país inteiro? Era a televisão. Esses programas eram famosíssimos. No Brasil a gente tinha programas assim, Erasmo, Roberto, todos esses caras da Jovem Guarda apareciam nesses programas. Então você conseguir tocar nesse programa era a forma de você catapultar a sua banda. Sim. Só que ao mesmo tempo o Aaron não gostava disso, porque ele não gosta disso, né? Porque ele, tipo assim, eu quero fazer sucesso pelo meu próprio mérito, pela minha música. Eu não quero esses milionários da televisão se intrometendo no que a gente deve fazer ou não. Aí às vezes vem uma produtora interessada em levá-los, alçá-los ao estrelato e tal, e ele fica incomodado, mas os outros membros da banda falam, mas cara,
A gente precisa de sustento, A gente velho. não conseguia comprar o almoço até semana passada. A gente sem o sustento, como é que nós vamos fazer a música? O que você quer Ele fazer? não conseguia pagar aluguel, a mãe dele dá dinheiro pra ele. Aí começa a discussão do capitalismo na arte. Do comercial mesmo, música É. comercial e tudo mais, é super interessante. E lembrando, gente, eu não sei se a gente já deu essa informação aqui nesse programa, mas ela viajou em 68, começou a fazer o mangá em 68 e lançou já em 69. Não. Começa Começa a fazer em serializar 68 e lança em 69. Então ela lança muito rápido. No momento que tudo isso está acontecendo, ela já estava super sintonizada, produzindo uma obra dessa envergadura. E ela vai até 71. E apesar da editora ter ficado meio assim, ter torcido o nariz pro tema e tudo mais, o público também começou a torcer o nariz demais no O começo. público habitual dela. Ela fazia assim séries de mangás, a gente vai falar isso mais pra frente, tá no programa dela e tudo mais, mas ela já tinha séries de muito sucesso nessas revistas shoujo, assim, muito sucesso. Dizia que cada série, cada capítulo novo que ela lançava, ela recebia 20 e 30 cartas de fãs, né? Por capítulo. Majoritariamente mulheres, né? Era bem infanto-juvenil pra garota, assim. Por capítulo que ela lançava. Quando chegou o Fire, não recebia carta nenhuma. Saiu um capítulo, não recebia carta. Saiu um capítulo, Ela não recebia carta de repúdio, na verdade? Recebia. E quando começou a receber, era de repúdio. De patriotismo. Que ela falou assim, pô, na verdade a única coisa que eu podia fazer era baixar a cabeça, sorrir e continuar trabalhando. Porque a galera falava que você foi inventar uma história nos Estados Unidos e não no Japão. Que absurdo. Pra falar desses temas aí, né? Foi um negócio chocante pro Japão na época. Só que rapidamente a editora percebeu e falou, não, segura essa parada, continua, porque ela tá fazendo um negócio muito importante. Foda. E aí começou a chegar carta pra caramba, descobriu-se um monte de fãs de Fire e garotos também. Então a revista era lida majoritariamente por meninas, de repente um monte de garoto tava lendo também, sabe? Porque quebrou a bolha, furou a bolha, porque a história era sensacional e abraçava diversos públicos, furou a bolha. E durou até 71. Foi um puta de um sucesso. E aí quando a editora percebeu que era uma banda de rock, já era tarde demais, galera. Não tinha mais o que fazer. fazer. The Walking Dead, lembra? Você vê a mesma história do Robert Kirkman e do Walking Dead. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Rita Pisudo, velho, ela é muito foda, velho. É muito legal. Tudo isso que a gente falou, se fosse feito assim nos anos 80, nos anos 90, já seria super interessante. Mas não, ela fez Daniel. lá, naquele momento. Ela começou a publicar a parada em 1969. Ela desbrava tanto porque ela tá publicando numa revista shoujo chamada Seventeen, da editora Shueisha, a mesma que hoje lança a Shonen Jump. Ou seja, por ser uma editora shoujo, você espera que os protagonistas serão mulheres. Ela já rompe isso, fala, não, essa minha história, os protagonistas vão ser homens. Você também já espera que ela, por ser uma autora de muito sucesso, ela vai seguir abordando temas que agradassem o público anterior dela. Pelo contrário, ela muda até mesmo o traço. Ela deixa de ter aquele traço delicadinho dos shows que ela produzia antes e faz um traço mais pesado. Até o contorno dos personagens é mais grosso. Ela dá Em destaque. consonância com o tema que ela tá desenvolvendo, né? Ela dá destaque para as formas. Ao invés de ser aquelas formas fofinhas, arredondadas, ela destaca elas com muito mais impacto de antes. Às vezes até Estranha, tem, galera. às vezes até tem essa cara shoujo, quando é pra ser romântico e tal, bonitinho. Tem um lado bem mais, às vezes bem mais aventuresco. O mangá tá do teu lado aí, Tá aqui, inclusive. tá aqui os pra dois mostrar volumes. pra galera, né, do Japão. Um relançamento, né? lado bem mais aventuresco, assim, aquelas figuras se movimentando rápido pra caramba. Na pegada do Tezuka, né? Que era, tipo, foi a maior influência pra todo mundo ali no período. Inclusive e tudo pra mais. ela, né? E, porra, ela desenha assim, ó. Não, cenas é absurdo, fenomenais. velho. É absurdo. Fenomenais. Você tem cada página, impressionante. A gente Impressionante. agora esteve no começo do ano em Angoulême e a gente viu uma exposição de uma autora incrível que vem depois dela também, muito influenciada pelo que ela fez, que é a Moto Hagio. E a gente viu os originais da Moto Hagio lá. Aí você olha isso daqui e você fica imaginando, na época, como era fazer isso aqui originais também. Porque não tinha computador, não tinha nada. Então, é tudo técnica de branco no preto, você passa o nanquim, depois tem que passar um corretivo branco por cima pra gerar o efeito que você quer passar. É muito foda. O traço dela é absurdo. Mas causou estranheza também, mano. Sim. E aí, aos poucos, começou a furar a bolha. Que é o que ela sempre quis, velho. Na verdade, ela hoje, ela tá viva. Ela tem 84 anos. E ela segue dando entrevistas. E agora ela produz livros sobre shoujo. Por quê? Apesar dela trabalhar muito com shoujo, ter revolucionado completamente a trajetória dos shoujos, ela sempre foi contra as demografias. Ela fala, por que você tem que enlatar a minha história para um único público? Eu não quero que só meninas leiam o meu trabalho. Eu quero que todos leiam o meu trabalho. Então ela sempre foi contra isso e ela dá diversas declarações. Só que, claro, para além disso, ela também quer recuperar a história dos shoujos. Porque ela fala assim, existe um hiato na história do shoujo japonês que os historiadores ignoram. Quase 20 anos. Quase 20 anos, que é o período que tem entre o lançamento de Princesa e o Cavaleiro e Rosa de Versalhes.
Dá pra dizer que esses são os únicos 2 clássicos shoujo que saíram no Brasil. Até onde eu sei, tá? O Brasil tem muito shoujo importante, mas tô falando clássico mesmo, das antigas, tá ligado? O Osamu Tezuka com Princesa e o Cavaleiro e a Ryoko Ikeda com o Rosa de Versalhes, que é espetacular, já tem vídeo aqui no canal. Eu coloquei ele numa lista de melhores do ano quando a gente ainda fazia. E essa moça aqui também veio depois da Hideko Mizuno. A Hideko Mizuno desbravou tudo para que ela pudesse fazer isso. Rosa de Versalhes é um shoujo histórico. Quando o Hideko Mizuno começou a fazer, os editores falavam, mangá histórico não vende em revista shoujo. Não é sucesso em revista shoujo. Ela falou, mas como assim? Aí ela foi, eu vou fazer. Ela gostava tanto do Anel do Nibelungo e gostava da história da Rússia, que ela falou assim, eu vou contar, tal qual o Anel do Nibelungo, eu vou contar uma história clássica ambientada na Rússia no mangá shoujo. E foi sucesso. Foi sucesso pra caralho. Eu vou abordar o romance nos meus mangás aqui, coisa que é tabu, eu vou fazer isso daí, mano. Eu vou colocar protagonistas nos meus mangás, eu vou fazer. Eu vou tratar de racismo nos meus mangás, eu vou fazer. Corajosa pra caramba. E foi desbravando pra caralho, E se mostrou, assim, correta em todos os sentidos, né? E sabe o que ela é foda também? Porque nessa época, como a gente falou, mulher não podia trabalhar, né? Porque, pensa, nós estamos no pós-guerra, né? No antes da guerra, o homem era o arrimo de família, vamos dizer assim. Durante a guerra, a mulher tinha que trabalhar para sustentar a casa enquanto os homens estavam na guerra. E depois da guerra, novamente, fica aquela coisa. A mulher tem que ficar na casa, o homem é que vai sustentar. Quando for trabalhar, é só com determinadas coisas. Tem coisas que não é coisa de mulher. Falavam-se isso. Então, você imagina, essa mulher tentando fazer mangá, que era tido como coisa de homem, até mesmo no shoujo. Shoujo era majoritariamente tocado por homens. E ela... O Shotaro Shinomori, inclusive, fazia shoujo. Começou a carreira fazendo shoujo. O primeiro trabalho profissional do Shotaro Shinomori foi shoujo. E ela foi desbravando tudo isso a ponto de mudar pra Tóquio e decidir morar só ela, uma mulher, no meio de um monte de artistas homens, naquela pensão clássica inaugurada pelo Tezuka. Pelo Osamu Tezuka, que é a pensão Tokiwa. Uhum. A Tokiwa So. Esse vale um vídeo também, né? Vale. Esse vale um vídeo também. É uma pensão que o Osamu Tezuka, quando se muda pra Tóquio, ele muda pra essa pensão. E aí, como ele precisa de assistentes, começam a se mudar assistentes pra trabalhar com ele. Ele muda ali no começo dos anos 50, 53, eu acho. Mora 53. 54 ele mora nessa pensão Em aí. 52 a pensão foi inaugurada, em 53 o Tezuka vai pra lá. E depois da chegada do Tezuka, foram vindo tantos mangakás pra lá que virou uma pensão exclusiva pra mangakás. Os outros moradores caíram fora e só alugou pra mangaká. E aí o que era lá? Os mangakás com seus assistentes pra trabalharem juntos ali em tempo real e outros mangakás trabalhando juntos também pra trocarem experiências, mano. Até então nenhum deles era famoso. O Ishinomori, quando muda pra lá, ele não era famoso. Não. O Fujio Atsuka, que muda pra lá também, que é o papa dos mangás gag, né, dos mangás de comédia, também não era famoso, mano. E a editora da Hideko Mizuno fala, os seus trabalhos são tão bons e a revista tá exigindo tanto de você que acho que se a gente ficar trabalhando à distância... Era o mesmo editor do Tezuka, não era? O Akira Maruyama. O Akira Maruyama, exatamente. Ele descobriu... Na verdade, ele vê o desenho dela e fala, nossa, Tezuka, você viu isso daqui, esse desenho? Ele, sim, essa menina tem um talento fantástico. É o Tezuka que sugere pra ele, né? Isso, você devia fazer alguma coisa com ele, porque ela tinha mandado umas coisas que tinham uns concursos culturais promovidos pelo Tezuka, pela editora ali, pra revelar novos talentos. Aí ele fala, nossa, essa menina é muito talentosa, você devia dar bola pra ela. Aí o Akira Maruyama fala, nossa, ela é realmente boa. Escreve uma carta pra ela. É nessa coisa aí de ela começar a fazer com 15 anos de idade. Isso. Ele que convida ela pra fazer. Só que ela fica fazendo a até então cidadezinha dela e mandando por correio. Aí ele fala, vem morar em Tóquio. Aí nessa época uma mulher sozinha... 1958 ela vai pra Tóquio. Se muda pra Tóquio, numa pensão onde só tem outros caras e vai fazer mangá com esses caras, velho. E aí ela faz um trio com o Ishinomori e o Atsuka. Mano, é foda, velho. E ela é a única mulher que habitou essa pensão. Essa pensão ela é tão famosa que hoje ela virou um museu no Japão. Você pode visitar ela foi recriada à perfeição, como era no passado. Aliás, próxima vez que você for pra lá, tem que botar já tá no itinerário já. Tem que botar, cara. Eu vou colocar no meu roteiro na primeira vez que eu for. Quero ver como é a pensão onde esses caras... Onde o Tezuka começou a trabalhar em Tóquio, velho. Tá louco? Legal. E onde passaram todos esses gênios. Ela existe lá e tem até filmes sobre a pensão, mano. Sim, e a Mizuno, a única mulher que morou lá. Você vê que desbravadora, velho. Sem ela, mano. Bicho. Sem ela, a Drica, nossa tradutora, define como uma britadeira de romper paradigmas, tá ligado? De quebrar tabus. Sem ela,
o shoujo e o mangá como um todo não seria como a gente vê hoje. Lembrei de uma curiosidade boa. Aqui no Brasil, no SBT, nos anos 80, passou um anime baseado em obra da Hideko Mizuno. Honey Honey ou Favos de Mel. Vocês chegaram a ver esse anime? Eu nunca vi. Eu vi no YouTube que tem abertura dublado pelo Maga. Exatamente. Pelo pessoal da Bala Chaves. Capaz que eu assistisse, então eu vou dar uma olhada nessa apresentação. O mangá lá no Japão foi um puta de um sucesso, virou um anime de sucesso que passou no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O mangá anterior ao mesma época que veio pra cá o Dom Drácula, esses daí. Isso, na época. Esse mangá dele é anterior, é de 66 a 67. Isso, anterior ao Fire. Anterior ao Fire. E vira anime no Japão em 1981. E esse anime passou aqui no Brasil. Se alguém assistiu esse anime, por favor, comente aqui. Comenta aí. Legal. Mas, pô, isso era tudo que a gente queria falar pra vocês a respeito do mangá. O mangá é espetacular, galera. 2 volumes, legal, né? Vocês estão com eles aí, ó. E as 2 pré-vendas estão sendo abertas nesse momento simultâneas na Amazon. É bimestral, né? Bimestral. Então esse chega no fim de abril e esse chega no fim de junho. Exatamente. No fim de junho, Detalhe, no nosso site vai estar sendo aberto só o primeiro volume. Por quê? Para você não demorar tanto tempo para receber o volume 2 também. A Amazon consegue enviar o pedido em partes para você no carrinho, né? Então você pode fazer a pré-venda de junho e mesmo as outras coisas que estão no carrinho você recebe imediatamente. No nosso site isso não é possível, então para você não ficar aguardando até junho, nós vamos abrir as pré-vendas cada uma no seu tempo, isso, né? O pessoal tá vendo essas capas aqui, mas isso aqui é edição japonesa. Nosso design é completamente diferente, feito pelo Guilherme Barata aí, bem mais vibrante, né? Nossa, uma pegada bem rock and roll, assim, lisérgico. E todas as referências do que a Hideko Mizuno ama. A gente não falou uma coisa importantíssima. Das histórias extras? No final desse primeiro volume aqui, tem uma historinha de 16 páginas do Pink Floyd. Isso. Do Pink Floyd ali falando da saída do Sid Barrett, até a chegada do Dave Gilmour e tudo mais, falando um pouco da discografia deles até o final dos anos 70. Quando o Sid vai parar no manicômio, né, mano? Isso é uma homenagem que ela fez ali pro Pink Floyd, uma das bandas da vida dela. E no volume 2 tem uma historinha curta do Keith Jarrett, que é um tecladista de jazz, é muita coisa pop também, né? Então ela homenageia e faz essas 2 historinhas, e em cada volume tem uma, né? São histórias bem curtinhas mesmo, até com uma diagramação diferente. Na época que saiu na revista, na lateral vinham propagandas, assim. Sim. E aqui fica em branco essas laterais que a gente não reproduz as propagandas, né? Mas ela fez essas homenagens também e a gente colocou tudo que ela gosta como homenagem no nosso projeto gráfico aqui da editora Pipoca e Nanquim, que ficou maravilhoso. São 2 volumes que aonde vocês forem, com certeza eles vão chamar a sua atenção. Olha essa cara, de longe. Psicodélico mesmo, muito assim, foda, né? Muito cara. legal. Muito foda. Ficou bonito mesmo o design. E a gente buscou fazer um precinho camarada de pré-venda pra todo mundo, né? Bicho, considerando que são 2 mangás de 460 páginas, cada um, 460 páginas, impresso com a qualidade do... Pega o pitolo do borboleta, é tipo isso aqui, ó. É isso aqui. É esse pitolo. É colossal o mangá, colossal. Espetacular, com padrão de qualidade Pipoca e Nanquim, R$109,90 é o preço sugerido de capa, mas na pré-venda R$76,90. R$76,90 cada volume. Por um clássico, galera. Por um clássico absoluto dos mangás. Cara, olha, velho, eu queria agradecer demais a tradutora, a Drica, porque ela tá mais empolgada do que a gente pela chegada desse mangá. Eu falei pra ela, Drica, eu nunca vi você tão empolgada pra traduzir o mangá. E ela foi muito legal com a gente. Tudo isso que nós falamos aqui nesse vídeo, não é a gente que sabia, é a Drica. Ela fez uma pesquisa, mas assim, ela mergulhou na internet do Japão, foi atrás de entrevistas com a Hideko Mizuno, premiações dela. Essa mulher é premiada até hoje, cara. Ela ganha prêmios do governo japonês hoje em dia. No Mestre na Arte dela, nós vamos destrinchar tudo isso. E ela mergulhou a fundo, não só na história da Hideko Mizuno, não só na história de Fire, na história dos shoujos, galera. A gente tem material da Drica aqui pra fazer um vídeo sobre toda a história do shoujo, do surgimento até a chegada da madrinha dessa demografia, que é a Hideko Mizuno. Ela fez uma pauta incrível, ela trouxe muita informação pra nós. Aí eu falei pra Drica, Drica, eu acho que eu nunca vi, ela faz esse material com todos os nossos mangás, claro, ela ajuda a gente em todos. Mas eu falei, Drica, eu acho que eu nunca vi você tão empolgada com isso. Mas ela falou que é a realização de um sonho, né? Ela falou, uma das maiores heroínas da vida da Drica. Ela falou, você não tem noção do tanto que eu chorei lendo tudo isso, pesquisando tudo isso. Quando ela pesquisou a história do shoujo, ela falou, Bruno, são coisas que eu de fato lia na minha infância. Coisas que eu consumia, que fazem parte da minha história, da minha trajetória de vida. E hoje vocês dão a possibilidade de eu traduzir isso. Fire, da Hideko Mizuno, é o primeiro lançamento dessa autora no Ocidente, galera. Caraca. Isso não tinha saído em lugar nenhum, mano. Tá saindo aqui no Brasilzão, velho.
E quem tá tendo a oportunidade de traduzir isso é a Drica, uma verdadeira fã de mangá, assim como a gente aqui. Sim. Então por isso que eu tava com o tabletzinho aqui, tem a pauta da Drica. Ela nos ajudou demais. E a gente se debruçou, claro, no material dela. E depois fomos atrás de saber mais e mais coisa. Vira um bate-papo frenético entre nós no chat de WhatsApp, falando de Hideki Mizuno, eu tô encantado pela de rock. Eu tô encantado por ela. Não, só de você ver a foto dela no passado com esse cabelão, espetacular, fazendo mangá, lá na pensão, junto de um monte de outros caras, velho. Fenomenal, bicho. Porra, e ela tá viva ainda. Já pensou tá em viva, conhecer um dia Hideki Mizuno? Tá viva, Nossa. tá produzindo, tá fazendo história. Ela é incrível, que ser humano espetacular. Sensacional. A gente chama agora também Hideki Mizuno! Seja bem-vinda! Caralho, olha só, que editora que faz isso, a gente traz um programaço desses pra acompanhar o lançamento, recheado de informação. Eu vou te falar, você que ousa dizer que isso é vídeo de jabá, vai pro diabo, rapaz! Vai pro diabo, porque aqui tem paixão pra cacete envolvida. A mesma pureza que o Aaron tem pra tratar a música dele, a gente tem que tratar os quadrinhos aqui. Só que precisa da grana pro nosso sustento, então façam o pré-venda! É isso aí, Bruninho, disse tudo. Vamos que vamos! Beijo pra Drica, beijo pra todos vocês. É nóis. Tchau. Até mais.